Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre muitas coisas. Temos notícias de tudo quanto é canto. Precisamente, vamos ficar com duas notícias e mais uma outra informação. Primeiro, nós vamos falar sobre a Leia. Não é a Leia, é a Lé Mendonça, que não é a Leia Miranda, é a Leia Mendonça. Inclusive, não tem nem I, é Leia. Leia Mendonça, sobre gay cantar na igreja. Não podemos impedir ninguém de adorar a Deus. Frase polêmica. Malafaia detona vereador petista que invadiu igreja. E vamos conhecer quem é esse vereador do PT que liderou a invasão da igreja católica. Essas são as notícias aí. Vamos começando pela primeira. A pastora e cantora gospel Leia Mendonça tem usado sua rede social para responder questionamentos dos seus seguidores. Através da caixinha de perguntas do Instagram, ela vem sendo questionada ultimamente sobre sexualidade. Recentemente, um internauta perguntou à cantora se uma pessoa gay poderia frequentar a igreja evangélica e cantar. A pastora, um jovem gay pode fazer parte da igreja? Uma pergunta. Cantar? Questionou o usuário. Leia disse que não se pode impedir ninguém de adorar a Deus e ser membro da igreja, mas destacou que é preciso abandonar o pecado, nascer de novo e ser nova criatura. Não podemos impedir ninguém de adorar a Deus e ser membro da igreja. Somos dependentes da graça de Deus. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E para isso é preciso abandonar o pecado, nascer de novo e ser nova criatura. Recentemente, a artista foi questionada sobre algo semelhante. O internauta que descobriu que o filho é homossexual disse não saber como proceder com a situação. Descobri que meu filho é gay, o que faço? Ame seu filho, porque o amor dos pais não depende da inclinação sexual, da índole, do temperamento, do caráter dos filhos. E ore por ele, porque o amor e a oração vence todas as barreiras, respondeu a referida pastora. Essa pastora, a cantora, recebeu o apoio dos seus seguidores. Você pode ouvir, nós vamos ouvir ela falar agora sobre isso, para não dizer que é mentira minha. Vamos lá. Até eu nunca falei dessa cantora aqui no canal, vamos conhecê-la. Daí, essa moça aí, essa mulher aí. Não podemos impedir ninguém de adorar a Deus, de ser membro da igreja. Somos dependentes da graça de Deus. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E para isso é preciso abandonar o pecado, nascer de novo e ser nova criatura. Tá aí a manifestação dela, ver se a gente encontra outra. É isso, então. Primeira parte aqui, Leia Mendonça falando que não podemos impedir nada. O que eu penso sobre isso, sobre adoração? Bom, se o homossexual não adora ou não canta na igreja, ele canta em casa, busca Deus em casa, está no mesmo. Ou vai para aquelas igrejas de teologia inclusiva, e às vezes é até levantado como algum obreiro, operador, algum cargo, eles colocam ele. Posto que já temos aí, já falamos aqui no canal, pastor transexual, pastor homossexual, que são exatamente pastores levantados como cargo dentro dessas igrejas inclusivas, que a maioria delas são formadas por já pessoas ligadas à própria pauta LGBTQI, quando não são mesmo os LGBTQIs, como é o caso da Lana Rhoades e a sua esposa que criou uma igreja, como é o caso também do Mark Gladstone, junto com seu esposo, criou outra igreja, e assim vai. Referente ao pai ou a mãe descobrir que o filho é homossexual, tem que orar? Tem. Não tem que incriminar, não tem que destruir ou fazer coisas semelhantes, é óbvio. Mas também não ser conivente com a prática, porque às vezes me parece que muitos chegam a ser coniventes com a prática e na maior hipocrisia. Qual é a maior hipocrisia? Pregar contra a prática homossexual e ter um filho homossexual em casa. Não tem como. Primeiro você tem que dar o exemplo em casa, você que é pastor. Primeiro você tem que dar o exemplo para os seus familiares, para depois estar atacando. Inclusive, eu estava acompanhando um pastor aí muito famoso, só que está começando a crescer o seu canal no YouTube, e ele estava falando sobre seus filhos, que um dos seus filhos é homossexual declarado e a outra, que é uma filha, é cantora.
cantora de música secular. Ele dizia, eu não tenho culpa, irmãos, eu não tenho culpa para meus filhos ser isso e aquilo. Até não tem mesmo, porque os filhos já têm maioridade, tem que respeitar, tem que amar, tem que conduzir para Cristo, tudo bem. Mas quem era ele no passado? Era um sujeito que apontava o dedo para todo mundo, combatia todo mundo estava em pecado, todo mundo era rebelde, se separar e casar novamente ia para o inferno, era um adúltera. E os filhos que não estavam dentro do caminho do Senhor, era culpa dos pais, está vendo? Ele teve que cair nessa para aprender que ele não era mais do que ninguém. Inclusive, ele no próprio vídeo reconhece isso. E você que é um salgadão, que é um extremista, pense sobre isso, porque amanhã é você que pode estar aí nesta situação emblemática, complicada, que só Deus para resolver. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é que a gente tem que pensar sobre. E tudo que o homem semear, ele vai colher, querendo ou não, tendo poder ou não tendo poder. Então, é bom ser equilibrado, claro, sem deixar de pregar contra o pecado, mas extremismo em nome de combate ao pecado ou em nome da sã doutrina não dá. É hipocrisia em cima de hipocrisia. Essa é a realidade. Claro que a gente também tem que entender que muitos chegavam a ser tão rudes assim, tão cruéis assim, por conta da ignorância, não era má fé. Agora, tem casos, sim, que são pessoas que têm má índole, má fé e que praticam o extremismo, o terror para com o outro, mas quando é para com o seu familiar, fica quietinho. Como é que eu posso pregar? É isso que eu fico, às vezes, me indignando, ou fico indignado. Como é que eu posso pregar para alguém e exortar, e dizer isso, e dizer aquilo, e combater isso e aquilo outro, se eu tenho filhos ou parentes numa situação parecida, seja o pecado que for? Não dá. Ou dá? Como é que eu vou pregar contra, por exemplo, a barba, se eu tenho barba ou se eu tenho um parente barbudo? Não dá. Eu digo parente, filho. É um exemplo aqui. Como é que eu vou pregar contra a bermuda se meu próprio filho usa bermuda? Tem gente por aí que não sabe, mas tem um líder, tinha um líder, já é falecido esse líder, e eu tenho fotos, já coloquei aqui no canal. Ele pregava contra a bermuda, mas quando seus filhos eram pequenos, ele colocava a bermuda nos filhos dele, eu permitia. Hipócrita. E pregava contra. Ainda vem os fãs dizer que não pregava contra, pregava sim. Nessa mesma passada levada, os próprios filhos fizeram a mesma coisa com aqueles que seriam seus netos. Colocaram shorts e ficavam pregando contra o short. E eles estavam lá de short, de bermuda, curtindo, e parará, e pororó, e pururu. Esse mesmo hipócrita pregava contra o futebol e levava o neto para jogar futebol no São Paulo, na Portuguesa. Você já sabe quem eu estou falando, né? Então, isso não pode proceder, meus caros. Não pode. Todos estamos sujeitos a falhas. Mas a hipocrisia é a pior de todas as falhas do ser humano. A hipocrisia é a pior de todas as falhas do ser humano. Eu vou pregar como algo que eu não vivo? Uma coisa é eu ensinar e descumprir aquilo que eu ensino e reconhecer que eu errei. Outra coisa é ficar pregando, arrotando santidade que eu não tenho para vender a ideia que eu sou santo e ganhar dinheiro com isso. Porque, por exemplo, eu fizesse uma situação como essa, como eu citei anteriormente, eu prego contra o futebol. Prego contra o futebol. E eu levo lá meu filho para jogar futebol. Eu ia confessar, olha, irmãos, eu preguei contra o futebol, mas eu levei meu filho para jogar futebol. Se eu estou errado, eu não sei, eu peço um perdão aqui e não vou pregar mais isso, porque eu estou errado. Agora, o que acontecia com esses santões por aí? Eles nunca admitiram seus erros. Nunca. Futebol é pecado, então não tem pecado. E lá por trás do pano vai saber se ele não via o jogo do futebol, os placares dos jogos. Ninguém sabe, só Deus é que sabe. E nem tinha um sujeito aí, um parente desse santão, que via nos apartamentos por aí afora os jogos da seleção brasileira, que era mais flexível, obviamente. Eu não me recordo de estar pregando contra futebol. Pelo menos na minha época nunca pregou, pelo menos não era tão hipócrita nesse sentido. Inclusive falava até de futebol, porque certa feita num programa dele lá disse sobre Maradona, Las Manos de Dios, citando o caso da igreja maradoniana e o gol que o Maradona fez com as mãos,
que deu a classificação para a Argentina na Copa do Mundo. E também, certa feita, fez uma pregação sobre a trave de futebol. Mas pelo menos sabia-se que ele jogava futebol, inclusive, com os próprios filhos. Agora, o Santão Mor lá inventava, combatia. Era pecado ter uma bolinha para brincar com as crianças, com os filhos, com os parentes, tudo era pecado. Então não é pecado fazer filho fora do casamento. Só isso. Então não é pecado encobertar ou acobertar os pecados dos filhos, só isso. Os outros é tudo pecado, tudo é pecado. Eu vou te dizer, que escravidão a gente já viveu dentro desse sistema religioso, seja a denominação que for, uma escravidão danada. Eu não sou contra a nova mentalidade que está surgindo por aí, a própria releitura de muita interpretação equivocada da Bíblia. Eu sou contra, sempre serei contra a hipocrisia, porque eu já era dentro do sistema. Porque quando eu estava lá, eu não era hipócrita. Eu vivia aquilo que eu acreditava, que estava lá dentro. Tanto é que eu não saí do sistema religioso porque cometi um adultério, porque me prostituí, porque roubei dinheiro de igreja. Não. Ninguém pode estar falando nada da minha vida ou da minha conduta diferente daqueles líderes. Dos santões, que a gente tem evidência aí, que saíram, alguns até saíram, é verdade, saíram com adultério, com dizendo, ai, delícia, ai, gostoso, ai, gostosa, assim você me mata e vai lá dar a ceia naquele mesmo dia. Ou como outros por aí também, que pegavam o dinheiro dos cofres da igreja, saíam comprando carro e casa e não davam nenhuma satisfação para a financeira, que eu sei, lá do Rio de Janeiro, que isso já era me contado na época, e por aí vai. Eu não andava enganando, casado e me prostituindo na salinha, no quarto da Santa Ceia da igreja. Eu tenho as minhas revoltas e indignações, porque é triste você cumprir uma coisa acreditando que aquilo ali seja verdade e tu vê que os líderes não cumprem nada daquilo. E tu vê a hipocrisia. Tem que se indignar com uma coisa dessa. Eu não sou contra aquele que segue aquilo que outrora eu seguia. Não sou contra. Desde que você não seja hipócrita. Desde que você pregue para os outros, pregue para os seus familiares também. Porque você não tem moral. Você não tem moral para pregar para os outros se você tiver familiares errados. Não tem moral. Se você já caiu em adultério, você não tem nem moral para ser pregador ou pregadora. Você que foi casado ou casada, você, segundo, eu estava até vendo, o irmão me colocou aqui, eu já tinha visto isso há faz tempo, porque eu sigo o Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos disse, se um pastor cair em adultério, ele não pode continuar como um pastor. No máximo como um pregador, uma obrazinha aqui a colar social dentro da igreja, voltando a ser membro aos poucos. Mas tem casos que a gente sabe por aí, de sujeito que caiu 2, 3, 4 vezes e volta com pastor. E quando sai de uma igreja, abre uma outra e é pastor. Teve um caso de uma mulher por aí, essa mulher, essa santa bendita Imaculada Conceição aí, a própria Madre Teresa de Calcutá, dos evangélicos pentecostais, segundo o que me disseram, andou com mais de 3 machos e copulou dentro da própria igreja, no escritório. E hoje é a santona pregando aí, uso e costume contra os outros. Que moral que essa mulher tem? Por que ela não votou como uma membrazinha se ela queria ser salva? Ou, no máximo, uma pregadorazinha abaixo do púlpito? Que moral que essa mulher tem para combater roupa colada de homem, se ela não pode ver um homem, seja com roupa colada ou sem colada? Não tem moral. Porque o mais que essa mulher poderia ficar fazendo mesmo é a obra social, e olhe lá, nem cantar não poderia mais cantar. Mas como a igreja é deles, como a empresa é deles, eles fazem bem o que quiserem, o que querem. E aí o errado sou eu. Estou combatendo essas hipocrisias todas, esses fardos que eles atam, que nem eles mesmos podem carregar, que não pode nada, mas eles sempre puderam e sempre podem tudo. Seja a liderança que for, seja a igreja, denominação que for, porque aqui o meu comentário ele é no sentido de todos os ditos homens e mulheres de Deus, e
todas as denominações. É muito lamentável, sabe? Agora, depois desse desabafo, aliás, às vezes eu volto e meia, de vez em quando eu faço esses desabafos aqui, né? E tem hora que você fica indignado. Isso que eu não fiquei muito tempo perdendo meu tempo nessa instituição ou em qualquer outra instituição. E se eu tivesse perdido como muitos perderam seu tempo? Agora vamos para outra notícia. Malafaia detona vereador petista que invadiu a igreja. Vamos ver quem é esse vereador petista que liderou uma invasão à Igreja Católica. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem quem é ele. Tá? Fique aí conosco até o final, que eu tenho novidades para dizer aí, algumas informações, algumas coisas que já sucederam hoje de manhã. Quem é o vereador do PT que liderou a invasão à Igreja Católica? Aqui, vereador Renato de Freitas. No último sábado, dia 5, militantes da esquerda, liderados pelo vereador Renato de Freitas, invadiram a Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, durante uma missa. As imagens da invasão repercutiram nas redes sociais e geraram uma onda de reações negativas à conduta do parlamentar. O ato, classificado por muitos como vandalismo, chega em um momento que o Partido dos Trabalhadores tenta se aproximar dos cristãos. O grupo ignorou os pedidos do Papa, que seria continuar a cerimônia, e interrompeu a missa. O vereador começou a discursar, dizendo que os católicos tinham apoio, ou apoiado, um policial que estava no poder. Ele também associou a morte do congolês Moïse, no Rio de Janeiro, à igreja. Renato de Freitas recebeu uma série de críticas, até mesmo de pessoas ligadas à esquerda, por ter conduzido dezenas de pessoas com bandeiras do PT e do PCdoB a entrar à força no templo. O vereador petista foi eleito para a Câmara Municipal de Curitiba com 5.097 votos nas eleições municipais de 2020. A sua trajetória é marcada por detenções e controvérsias. Em outubro do ano passado, o político teve um processo ético-disciplinar arquivado na Câmara Municipal de Curitiba. Ele era acusado por quebra de decoro, por ofensas discriminatórias, ofensas morais à dignidade e intolerância religiosa. Se referia à bancada evangélica, a bancada evangélica da casa com pastores trambiqueiros. O histórico do vereador mostra que, em novembro de 2020, quando havia acabado de ser eleito, ele foi flagrado pichando um toldo do supermercado Carrefour no bairro Parolim, em Curitiba. Já em junho de 2021, o vereador foi detido pela Polícia Militar na Praça 29 de Março, no bairro Mercedes. Freitas foi abordado sob a alegação de obstrução do trabalho da PM. Um mês depois, ele voltou a ser preso, dessa vez por guarda municipal, acusado de agredir um homem durante um ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Uns extremistas. Eu não sou favorável a extremismo dessa forma aí, não. Vamos ver o que o Silas Malafaia disse aqui. Isso é muito lamentável. Agora nós vamos ver o que o Silas Malafaia disse. Não sou favorável a nenhum tipo de extremismo, não. Provavelmente eu vou concordar com a opinião do Silas Malafaia aqui. Então, o Silas Malafaia se manifestou sobre o caso, o vereador, está aqui toda a história. Diante disso, o Malafaia fez um alerta e destacou que o partido de esquerda não gosta de cristãos. Ele defendeu que o vereador deve perder o mandato. Povo abençoado do Brasil, absurdo dos absurdos, um vereador petista comandando petistas e gente do PC, do B no Estado, que invadiu uma igreja católica. Minha gente, artigo 5º, inciso 4 da Constituição, o lugar de culto é inviolável, exatamente. Eu não concordo com muitas práticas de muitas igrejas aí, mas eu não vou fazer baderna e destruir igreja ou pichar igreja, etc, etc. Crenças e consciências, a liberdade de crença e de consciência é inviolável. O culto às suas liturgias tem proteção. Tem que botar esse bandido na cadeia. Opinião do Silas Malafaia, não é minha. Essa cambada na cadeia e caçar esse miserável. Isso é uma pequena amostra do que eles são. Eles estão mostrando o ódio que eles têm aos cristãos. Essa que é a verdade, disse o pastor. O religioso também criticou a imprensa e disse que a invasão afronta a Constituição. A minha pergunta é a seguinte: não tem destaque no Jornal Nacional, nem no Fantástico, nem no Jornal O Globo, nem na Veja, Folha, Estadão? Não foram atrás do Fachin, do Barroso, para perguntar sobre isso, como a Globo faz? Não foi atrás do presidente da OAB, o esquerdopata que manda essa instituição, que está falida moralmente? Cadê? Pois é, eu já vou fazer uma crítica aqui ao Silas Malafaia. O presidente da OAB é um esquerdopata, que está junto, recentemente foi visto junto com o Eduardo Paes, que tu, Silas Malafaia, tu apoiou. E outra coisa, ele é um esquerdopata,
Mas o Bolsonaro não cumpriu a promessa dele de acabar com o exame da OAB? Será que o Bolsonaro também não é um esquerdopata? Cadê, ou pelo menos é centropata, né? Que tem esquerdista no governo dele. Cadê? Ninguém fala nada. Cadê a nota da CNBB? E é ali a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta à Constituição. Esses caras tinham que ir para a cadeia. Isso, minha gente, é uma pequena amostra do que eles querem. Isso aí, voto no PT. Além de ter sido o governo mais corrupto da história da nossa nação, eles odeiam. Eles escondem, eles são dissimulados. Mas a essência, a origem deles é comunista. Odeia a ideologia cristã. Eis aí a prova. Invadiram a igreja e a mídia, que na sua maioria é esquerdopata. Ficou calado, escondeu isso. Não tem notícia em primeira página? Não tem destaque para nada? E aqui meu protesto. Deus nos livre dessa gente, concluiu. Aí, fala dele aí, né? Vamos colocar o áudio, senão vai dar problema de direito autoral. Já lemos a transcrição do áudio. Pois é. Então, mais um caso aí, referente à questão de invasão. Eu não sou favorável à invasão de igreja, seja igreja evangélica ou católica. Não sou favorável à pichação de igreja. O culto tem que ser respeitado, independente se seja um culto ali de um falso profeta. Eu só penso que a legislação brasileira tem que ser mais ferrenha contra igrejas fantasmas, que são essas igrejas criadas por falsos profetas para arrecadar dinheiro, contra os próprios falsos profetas que andam aí em vídeos, que a gente tem prova e tudo, mentindo ao povo só para lucrar dinheiro. Que a própria legislação brasileira fosse mais forte no sentido de cobrar das igrejas uma espécie de portal de transparência para saber exatamente o que entra e o que sai dentro dessas igrejas, que a gente não sabe. Eu não sei o quanto que entrava e o quanto que saía da instituição a qual eu pertencia. Eu digo a nível nacional, que até ali no local, mais ou menos, eu sabia, dava 10, 15 mil reais todo mês na congregação pequena ali, a qual eu estava inserido, que tinha provavelmente 30, 40 membros. Teve épocas que deram menos de 10, 15 mil, é verdade, mas a média estava em torno disso. Imagina nas outras, mais de 20 mil instituições dessas, congregaçõezinhas dessas, congregaçõezinhas não, né? 10 delas grandes, no Brasil e no mundo. Quanto dinheiro que não rola? A Receita Federal sabe disso aí, quanto que rola? Eles fazem tudo certinho. O dinheiro que é tirado por fora. Só para vocês terem uma ideia, a média é 15 ou 10, né? Mas teve uma campanha uma vez, o camarada fez um conluio com o dirigente, que arrecadou quase ou até mais de 50 mil reais. Aquele dinheiro foi contabilizado, foi para os cofres, foi para ajudar os pobres? Não. Foi para o pastor dirigente e foi para o pregador. Nós não vimos nem a cor daquele dinheiro. E a igreja, naquele momento, estava praticamente destruída. O templo, eu digo. Estava chovendo na igreja, pegava alguma goteira, não tinha o telhado em um suporte, era até perigo ele desabar, cair em cima das pessoas. Depois, mais tarde, foi feita a reforma. Os banheiros eram de péssima qualidade. Os 50 mil poderia ser para a reforma da igreja, mas não fizeram. Pegaram por eles próprios. Porque também, se não pegasse, ia para São Paulo, né? Estava no mesmo. Então, é muita safadeza, sabe? Nesse meio imposto. Então, a minha reivindicação com a igreja é isto. É apertar o cerco, apertar o sapato, secá-lo para falsos profetas, igrejas que não são igrejas, são empresas, gospel desses falsos profetas, e colocar esse portal de transparência aí. Inclusive, uma das formas para acabar com essas igrejas fantasmas, desses falsos profetas, é tributar a igreja. A igreja perder a imunidade tributária, tem que pagar impostos, como qualquer um de nós, cidadãos, temos que pagar, seja sendo empresário, seja sendo pessoa física. A igreja que não faz trabalho assistencial social, como muitos por aí,
que só arrecada. Eles estão cheios da grana, é apartamento, é casa, carro, tudo. Você com nada? Os necessários não. Não, isso tem que ser disputado, mas só que o que acontece? Quem é que está no poder? É um sujeito ligado a essas igrejas erradas. Só que não adianta também dizer que o PT vai chegar lá e vai fazer alguma coisa, porque o PT, quando esteve lá, também teve apoio das igrejas e também não fez nada. Também temos que analisar esse ponto aí. Tá? O PT, quando teve no poder, também não fez nada nesse sentido. Ficou lá com o apoio de Silai Malafaia, com o apoio do Marco Feliciano e não fez nada. O Plínio está pedindo para falar do monarca. Eu já falei no outro canal, Plínio. Já falei no canal Bruno G News. A maioria prega que não vive, até porque dá dinheiro, exatamente. O que eu vejo é a maioria da liderança preocupada com interesses terrenos, cheio de picuinha. Sim, só pensa em dinheiro. Por que aquela outra lá foi me processar? Já vou falar sobre isso aí. Por que a outra foi me processar? A outra é a mãe dela. Porque é dinheiro. Se não tivesse o fator dinheiro, ele não estava nem aí para mim. Mas tem dinheiro, a gente pode perder dinheiro por conta de uma denúncia que veio a mim. Agora vem aqui e manda uma nota de manifestação. Só que eu mandei para vocês uma proposta de acordo, vocês não deram nem a mim, mostra que vocês não têm Deus com isso nenhum. Só que eu vou averiguar se é verdade que dá a entender que eles pudessem ter desistido do processo, o que não é comprovado ainda. Já mostrei aqui no canal que eu mandei um e-mail para eles, propondo acordo, me dissesse qual era o vídeo que era para tirar, que eu ia fazer retratação, enquanto a partida eles removiam o processo. Eu, como cristão, fiz a minha parte. Não estou aqui como militante nem perseguidor de ninguém. Se vocês não gostam de ouvir o que eu digo, não posso fazer nada. Outra coisa, se eu estou fazendo alguma coisa equivocada, era só formalmente me notificar e dizer como fez o senhor Davizinho. Depois eu mostrei para ele, não tem nada contra ti não, camarada. Eu só comentei, porque quando eu estava lá dentro, me forçaram a muita coisa que tu, quando chegou, não foi forçado a nada. Inclusive, tu não foi punido até hoje com a questão da bermuda. Nada contra a bermuda, nada contra usar a bermuda, dizer que é pecado. Agora, é uma hipocrisia. Você não é punido usando bermuda, e se eu estivesse lá dentro usando bermuda, eu estaria sendo punido. Aliás, já olhava com olhos de punição e de crime ou de pecado, mesmo eu fora da instituição usando bermuda ou short por aí. E tem uns que ainda me chamam de mundano, carnudo. Em breve eu vou fazer uma live no canal Pregador Bruno G sobre o que é o carnudo e o que é o mundano. Biblicamente falando, vou mostrar. Agora estão me chamando de mundano porque eu andei com uma regata aqui fazendo um vídeo. Mas eu já fiz para provocar mesmo, porque eu não sou hipócrita. Vocês não têm que ver que eu sou santo. Eu não sou santo, poxa. Aí vem um canalha, eu tenho áudios de você, eu tenho comprovação de você, o que você fez na internet. Joga aí na internet, eu quero ver. Joga aí. Aí mentira que tu tens, não tem mentira nenhuma, rapaz. Não tem verdade nenhuma. Joga aí, eu quero ver o que tu tem para dizer. Eu estou enganando você, por acaso? Eu estou dizendo que eu estou santo para ganhar teu dinheiro, sou canalha. A pessoa que me disse isso, que criou um perfil fake há 2, 3 dias atrás. Só para me vir me atacar aqui. E foi lá no vídeo do Davi Filho, por isso que eu acho que até seja o filho lá mesmo. Só que o meu vídeo, olha, veja bem, jamais vai ter um áudio meu do jeito do Davi. Eu não sou membro de instituição nenhuma, eu não sou pastor, eu não dou ceia para ninguém. E aquele camarada era membro, pastor, dando ceia, tendo conversa íntima com uma mulher. Ora, tem gay pregando na Igreja de Zamora aqui em Cotia, Calcaia do Alto. Bom, resolve aí com o que dá para resolver. Eu não posso fazer nada. Se é ou não é, eu tenho que ter provas, né? Que ele esteja com um rapaz, namorando, beijando esse rapaz. Porque se ele tiver apenas os trejeitos e a fala, isso não configura como pecado e muito menos como sodomia. Ou, melhor dizendo, gay. Porque o gay não é o que tem os trejeitos ou a fala meio homossexual, mas que pratica isso num contexto bíblico, eu estou dizendo. Porque, por senso comum, o camarada já tem uma voz fina, já é tido como gay. Pode ver o Alfredinho aí. Vocês conhecem o Alfredinho? Procura o Alfredinho na internet. Joga Alfredinho entrevistado.
Vocês vão encontrar que é um camarada do Nordeste, ele fala, ai, gente, aquela coisa toda, né? O Alfredinho. Então, ele está ensinando até a vender bolo, a fazer bolo, uma coisa assim. Então, o Alfredinho, o simples fato dele falar, o trejeito, ele não quer dizer nada. Agora, se o Alfredinho ele faz o coito com um homem, aí é pecado. Inclusive, o catecismo da Igreja Católica chega a dizer que a pessoa só é declarada homossexual se ela pratica o coito. E chega a dizer também que a pessoa que tem predisposição a ser homossexual, que fique celibatária. É a recomendação da católica. Por isso que o outro lá, o Aleluia, diz que tinha um dom de celibato. Na realidade, ele tinha predisposição ao homossexualismo, provavelmente. Não estaria em pecado se não fizesse o que fez. Mas fez, então, pecado. E também em crime. Vem os fãs deles aqui, meu Deus, essa gente não entende de Bíblia, eu fico com dó. Eu não sei se é ignorância mesmo ou é má fé, mas às vezes eu acho que é ignorância mesmo. A pessoa vem defender o Aleluia dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que esse texto tem a ver com Aleluia? Nada. A mulher não estava abusando de crianças, primeiramente. A mulher não estava abusando de crianças. A mulher não conhecia Jesus, segundo. Não tinha se convertido. A mulher estava para ser apedrejada porque foi vista no ato do adultério, enquanto a partir homens que estavam no adultério não eram apedrejados. Então, Jesus denunciou a hipocrisia. Jesus sempre foi contra a hipocrisia. Porque eles queriam apedrejar ela, sendo que não era só ela que estava em pecado de adultério ou de prostituição. Então, Jesus disse, quem não tem pecado ali, que atira a primeira pedra. Quem não é prostituto igual a ela, quem não é adulto igual a ela, que atire. Eles não atiraram, porque eu tinha um rabo preso. Então, Jesus disse, vai, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus não condenou ela porque existia hipocrisia e porque ela estava no tempo da ignorância. Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, quando nós não somos convertidos. Então, a mensagem, a lição naquela passagem é que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, quando nós não somos convertidos. Agora, quando nós sabemos da verdade, não tem desculpa. Eu falei isso, o rapaz veio me refutar. E o jovem lá, o Dimas, que estava no lado direito do Senhor Jesus, que se arrependeu. É outro contexto também. Primeiramente, não conhecia Jesus, porque ele dizia, bem vejo que tu és o Filho de Deus, tá? Se arrependeu ali e pediu para ser salvo. Morreu, crucificado, e foi salvo. Aquela passagem diz respeito à salvação, enquanto aquela da mulher adulta diz respeito à conversão. Dimas foi salvo. Por quê? Se arrependeu. Mas não foi absolvido da crucificação. Teve que morrer. Teve que cumprir a lei da terra, que realmente era um malfeitor. Jesus estava no meio dos dois ali, não era. Mas Dimas e Gestas eram. Dimas se arrependeu, Gestas não. A salvação pode ser em muitos momentos se a pessoa se arrepender. Mas não quer dizer, por conta disso, que ela não vai sofrer as consequências dos próprios pecados dela. Como, por exemplo, a própria morte. Porque o salário do pecado é a morte. Assim como no caso do Aleluia, para ele ser perdoado e salvo, tem que cumprir com a justiça dos homens 7 anos preso, para Deus ter misericórdia. Do contrário, Deus não vai ter misericórdia não da salvação dele, para dar salvação para ele. Tudo que nós fizermos aqui, nós temos que cumprir, meus caros. É duro, mas é a verdade. Então, voltando ao que eu estava falando, pode procurar sobre o Alfredinho aí, na internet, aí que você encontra. Agora, toda vez que eu falar de Alfredinho, você já entende quem é um Alfredinho, né? Doutrina é complicada. Cristão. Não sabe resolver as coisas pelo diálogo. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.